Olha, hoje a gente vai mergulhar numa carta que é pequena no tamanho, mas, nossa, gigante no conteúdo. É a carta do apóstolo Paulo para um parceiro dele, Tito. E a missão que Tito recebeu era bem complicada. Botar ordem em novas comunidades num lugar famoso por ser, bem, difícil. A ilha de Creta. Então, bora lá entender que tipo de modelo essa carta antiga tem para nos mostrar. O nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente vai entender o problemão lá em Creta. Depois, a solução, que começa pela liderança. Em seguida, as orientações para todo mundo na comunidade. A grande motivação por trás disso tudo e, por fim, o resultado que se esperava. Então, o cenário é esse, Creta. Paulo tinha deixado Tito lá com uma tarefa bem clara, colocar em ordem o que ainda faltava. Só que, como a gente vai ver, o desafio cultural, o ambiente social ali era gigantesco. E essa citação é chocante, né? Mas o mais interessante é que ela não veio de um inimigo, não. Veio de um dos próprios profetas de Creta. Paulo usa essa frase para pintar um quadro bem vivo do ambiente desafiador que o Tito estava encarando. Definitivamente não era um lugar fácil para se construir uma comunidade baseada em integridade. E o problema não era só a cultura em geral. A carta aponta o dedo para agitadores específicos, gente que estava dentro das novas comunidades. Pessoas que, segundo o texto, estavam criando o caos e espalhando ensinos falsos. E o motivo não era convicção, era pura e simples ganância desonesta. Tá, então qual é a solução de Paulo para esse caos todo? Bem, tudo começa por cima, pela liderança. A primeira instrução para o Tito é bem específica: estabelecer em cada cidade uma estrutura de liderança que seja forte e principalmente baseada no caráter. E essa lista de qualidades é fascinante. O que chama muita atenção é que o foco não está no carisma da pessoa, na habilidade de falar bem, ou no tanto de coisa que ela sabe. Não. A ênfase é quase toda no caráter, sabe? Na integridade pessoal. A ideia aqui é bem clara. Uma liderança saudável só pode vir de uma vida saudável. Certo. Com a liderança no lugar, a carta agora abre o foco. O plano não é só para os líderes, é para todo mundo. Vamos dar uma olhada nas instruções práticas para os diferentes grupos dentro da comunidade. Para os homens mais velhos, o chamado é para serem verdadeiros pilares de maturidade, de estabilidade. Numa cultura que talvez valorizasse outras coisas, a ênfase aqui é no autocontrole, na dignidade e numa fé sólida. Eles deveriam ser o exemplo para o resto da comunidade. Do mesmo jeito, para as mulheres mais velhas, o foco está no comportamento reverente. Mas a carta dá a elas um papel superativo e crucial: serem mestras no bem. Elas recebem a responsabilidade de guiar e ensinar as mulheres mais novas. É como se criasse uma corrente de mentoria dentro da comunidade. E, finalmente, para os rapazes, a instrução é direta e, na sua simplicidade, muito poderosa. Sejam moderados. Em outras palavras, tenham autocontrole. Pode até não parecer grande coisa hoje, mas numa cultura conhecida pelos excessos, como era a de Creta, essa era uma instrução radical, totalmente na contramão. Tudo isso leva a gente a uma pergunta central. Mas por quê? Por que alguém deveria viver desse jeito? Qual é a motivação por trás de tudo isso? É agora que a carta sai das instruções práticas e vai direto para o seu coração teológico. E aqui está a resposta. O ponto principal é que esse novo jeito de viver não é uma forma de conquistar o favor de Deus. Pelo contrário. Segundo a carta, é uma resposta a algo que já foi recebido, a graça de Deus, que é descrita como um presente que oferece salvação a todas as pessoas. E essa comparação ilustra a transformação de um jeito brilhante. De um lado, a vida de antes, cheia de conflito, de engano. Do outro, uma nova realidade, que não é baseada em mérito próprio, mas em ser salvo, justificado e se tornar herdeiro. A mudança é, assim, radical. Esse versículo aqui é talvez o centro de toda a mensagem da carta. Ele não deixa nenhuma dúvida. A salvação é apresentada como um presente que vem da misericórdia, algo totalmente separado das obras de justiça ou do bom comportamento que alguém pudesse ter. A carta usa até um termo técnico para explicar esse processo: regeneração. É descrito como uma espécie de lavagem, de renovação por dentro. É esse o mecanismo que, segundo o texto, capacita uma pessoa a sair daquela vida passada e entrar na nova realidade. Ok, então, vamos amarrar tudo isso e ver como a coisa toda se desenrola na prática.
A carta conecta diretamente essa crença central na graça de Deus com ações do dia a dia, bem práticas. A teologia não fica lá no alto, ela aterrissa na vida da comunidade. E o resultado final é esse aqui. A comunidade transformada acaba se tornando uma força positiva na sociedade. É só comparar isso com aquela descrição dos cretenses mentirosos lá do começo. A visão é de cidadãos pacíficos, humildes, que obedecem às leis e são zelosos de boas obras. Uma transformação completa, de ponta a ponta. E no final das contas, é isso. A carta a Tito deixa no ar essa pergunta super poderosa, né? Ela desenha um modelo onde uma crença profunda na graça, que não se merece, se torna o verdadeiro motor para um comportamento ético e para uma comunidade saudável. Uma ideia de séculos atrás, mas que continua com implicações muito, muito atuais.